Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixa eu te fazer umas perguntas. Você já sonhou que estava mantendo uma relação sexual com alguém? Isso num sonho, a ponto de você chegar a um orgasmo? Você já teve aquela sensação de que você saiu do seu corpo e foi para um outro lugar, um lugar místico, aonde você, chegando lá, encontra uma pessoa, encontra outras pessoas para manter uma relação sexual? Você é visitado à noite nos seus sonhos com que frequência? Isso acontece de vez em quando ou acontece sempre? Eu acho que todas as pessoas já tiveram experiências assim. E tem pessoas que é muito real, que eles têm um relacionamento com o espírito, né? Onde o espírito se identifica, onde o espírito dá o seu nome e ali consecutivamente a pessoa vai tendo essas experiências, e a maioria delas à noite. Já aconteceu isso com você? Ou você está vivendo isso? Pastor, manter uma relação sexual com um demônio, isso é verdade? Isso é real? Nós iremos falar disso neste vídeo agora e trazer uma luz ao seu conhecimento. Mas antes eu quero convidar você a conhecer um curso de teologia. Você que deseja se especializar mais na palavra, você que quer adquirir conhecimento, não quer ser mais enganado pelo sistema religioso, você quer o conhecimento para você. Eu vou deixar aqui na descrição embaixo um link para você entrar, assistir um vídeo sobre esse curso e adquirir. Adquira. Para você ter conhecimento, você tem que gastar tempo e também dinheiro, né? É um curso totalmente online, você vai fazer ele no conforto da sua casa e ainda você recebe o diploma de bacharel em teologia. Vale a pena você investir um pouco do seu tempo e dinheiro para enriquecer o seu conhecimento. Aqui embaixo vai estar a descrição, entre lá e adquire também você esse curso, tá? Vamos ao assunto então agora. Eu já falei aqui em outros vídeos e eu vou até te indicar esses vídeos para você assistir aí. A origem dos gigantes, Néfilis, a origem dos gigantes. Assista esse vídeo que eu falo um pouco, eu dou uma citação de 2 tipos de espíritos que visitam as pessoas à noite para manter relação sexual, incubos e sucubos. Vou colocar um trechinho do vídeo aqui, onde a pastora Cleise fala sobre esses espíritos. Veja agora. Na mitologia, encontramos uma expressão incubos e sucubos para espíritos que se materializam em forma masculina ou feminina. Óbvio que eles não possuem material genético para fecundar mulheres, mas com certeza eles receptam material genético masculino ao se materializarem em forma feminina e depois o transportam para mulheres ao se materializarem novamente em forma masculina. Basta a eles apenas a manipulação dos códigos genéticos e a criação de seres humanos gigantes, semelhantes aos da antiguidade. Desde já eu peço a você, marque gostei nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, tá bom? Esses espíritos são os que visitam a pessoa à noite para manipular a energia sexual. Mas só de eu falar manipular a energia sexual, os religiosos já ficam doidos. Ah, onde tem isso na Bíblia, manipulação da energia sexual? Não tem. Não tem explícito, mas está implícito, né? E quando eu falo da energia sexual, eu estou falando do mundo espiritual. Pois agora nós estamos estudando, e a ciência está aí para comprovar, que o mundo espiritual é o mundo quântico. Tem aí a ciência quântica, a ciência das possibilidades, onde tudo é possível, né? E o mundo quântico, ele funciona com as energias positiva e negativa. Ou seja, o mundo quântico é tudo energia. Até os átomos que compõem a matéria, hoje já consegue se provar que é energia condensada. Ou seja, o que você está vendo que é aparente, que é material, é energia condensada. O que você acha que é apalpável, né, quando você toca numa parede, em algo material, é energia aquilo dali também. Então tudo é energia. Então a energia sexual também
faz parte do entendimento quântico, do entendimento físico, do entendimento orgânico. E tudo isso é a ciência que vai provar. A briga entre fé e ciência está acabando, porque o estudo da física quântica, da ciência, que fala da ciência já no geral, quântica, está provando e vai provar o que é o milagre, Os milagres que Jesus realizou, transformar água em vinho e todos os outros milagres. Mas o que a ciência não consegue provar é como que acontece. Ou melhor, quem tem o poder para mudar o quadro natural e para mudar as leis quânticas. Quem é que tem esse poder, essa destreza? Então eles estão entendendo que por trás de tudo isso existe alguém que pode controlar, manipular, mudar as leis quânticas. E quem é? Se não é Deus, se não é o poder de Deus. Pois bem, vou te dar um outro trecho do vídeo onde eu explico biblicamente, te dando um versículo bíblico, de uma teoria onde os espíritos saíam da sua habitação, do seu corpo original, se materializavam em homem e mulher e mantinham relação sexual com as mulheres. E da mesma forma com os homens também. Você vai ver esse vídeo agora. Primeiro versículo é 2 Pedro, capítulo 2. Nós podemos ler o versículo 4 e o 5. Depois nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20. E agora o mais interessante. Judas, capítulo 1, versículo 6 e 7. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo, daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação com aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do lago de fogo eterno. Que espíritos são esses? Que linhagem de anjos que são esses que nós acabamos de ler essas três referências? Eles fazem parte da gangue, de Satanás e os seus espíritos aí? Ou eles são de uma outra linhagem? Porque lemos aqui e percebemos que eles já estão presos, eles já estão guardados, esperando o juízo já. Eles não estão soltos, eles estão presos no inferno em grades de escuridão, em cadeias de escuridão. Eles já estão lá esperando o juízo para ser lançado no lago de fogo. Quem são eles? A pergunta é, quem são eles? Tudo indica, amados, que esses anjos que estão presos lá, que pode ser considerado também como demônios, que estão presos lá, foram os que foram responsáveis pela essa contaminação em Gênesis capítulo 6. Eles que faziam toda a manipulação genética, misturando homem com animais e criando os semideus, criando os gigantes, criando toda a linha de pensamento grego sobre os semideuses, sobre a Medusa, o centauro, toda aquela mistura, todo aquele sincretismo, que a iniquidade deles trouxeram. Tudo leva a crer que esses espíritos são esses que já estão presos em cadeias eternas. Quando a Bíblia diz em Judas capítulo 1, versículo 6, que eles não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação. A palavra habitação é uma palavra grega, oikiterion. E oikiterion significa corpos celestiais, ou seja, quando a Bíblia diz que eles deixaram a sua habitação, ou seja, eles deixaram o seu estado perfeito, o seu estado original e se materializaram em homens, ou seja, deixaram o seu corpo, a sua imagem angelical original, eles deixaram e se materializavam em homem ou em mulher. Então é isso que está escrito aqui, eles deixaram a sua habitação, o seu corpo original, o seu estado original. Mas aí você deve estar se perguntando, Jesus não disse que os anjos não têm sexo? Muitas pessoas confundem isso. A Bíblia diz que Jesus falou que eles não se dão em casamento. Não está dizendo que eles não podem praticar o ato sexual da forma que é explícito na história, que eles coabitaram com as mulheres. A Bíblia diz que eles não se dão em casamento, não tem nada a ver deles não fazer sexo, entendeu? Eu já tive um caso aqui em Goiânia, de uma moça que veio do Nordeste. A gente trabalhou muito libertação com essa pessoa, e ela manteve no passado, quando ela era criança, ela foi abusada sexualmente pelo seu tio em cima de uma cisterna. E esse tio dela
era um feiticeiro, um pai de santo fortíssimo da cidade, e a esposa dele também. E desde então a vida dela foi resumida a traumas, as dificuldades, aquela coisa que a gente sabe aí, os traumas que fica do abuso. Só que ela adquiriu uma sensibilidade para incorporar o espírito do tio dela e também os espíritos, os demônios que aquele homem recebia, incorporava lá na sua religião, na feitiçaria dele. E é um caso de projeção astral. Até entanto, na época, faz alguns anos atrás, eu não tinha conhecimento sobre isso. E no dia que ela manifestou um espírito, eu levei uma lambada. Essa é a verdade desse espírito, porque eu não tinha conhecimento. Eu, com jejum e oração, nós estávamos numa campanha, mas mesmo com jejum e oração, eu não tinha essa chave de entendimento que hoje eu tenho, que depois eu adquiri com essa experiência. E quando eu falo que eu levei um baile, levei uma lambada desse espírito, porque não é um demônio. Demônio que você fala em nome de Jesus, se você tem autoridade, está em jejum e oração, sua vida é consagrada, os demônios te respeitam. Mas quando é uma projeção astral, que é um espírito humano, aí já é diferente. O espírito humano, uma pessoa, ele obedece a Deus, ao nome de Jesus, se ele quiser. Então qual é a chave de revelação, de libertação para um caso desse? Você que trabalha com libertação e é o ministro do Senhor, quer trabalhar com isso, se deparou com a situação dessa, ordena que os anjos do Senhor amarrem esse espírito humano e leve para o corpo de volta. Você ordena que isso aconteça. E aí você vai ver que aquela projeção astral vai acabar. Você envia os anjos do Senhor e diz, pega esse espírito humano e devolve ao corpo. Aí a pessoa vai voltar ao consciente. E aí o que acontece? Eu orando, expulsando aquele demônio em nome de Jesus, sai, ele não saía. Ele ficava dançando e dando risada na minha cara, não vou sair porque ela é minha, eu possuo ela, eu visito ela à noite, aquelas coisas. E com muito custo, eu consegui expulsar um demônio, suposto demônio. E aí entrou outro. Um se identificou como Maria Aparecida. Eu pensei, poxa, deve ser o espírito da santa, né? Aí depois saiu a Maria Aparecida e entrou um chamado Zé Carrapato. Eu nunca vi esse demônio não, Zé Carrapato, meu Deus. E aí ele também me deu uma lambada esquisita. Eu expulsando, sai, em nome de Jesus. E todo aquele ele falando, não vou sair, ela é minha, eu possuo ela e pá. Aí ele contou algumas coisas que aconteceu, de um trabalho que ele fez, entendeu? Para amarrar ela e para ficar com ela, tal, aquelas coisas. Depois de umas meia hora eu lidando com essa moça, isso bem no começo, minha caminhada de libertação. Não tinha conhecimento disso. Tá, saiu, o demônio saiu, o espírito saiu. E aí eu comecei a conversar com ela, né, com a jovem, e falei para ela de tudo que aconteceu. Mas quando eu toquei no nome Maria Aparecida, ela falou assim, como assim, pastor? Maria Aparecida? Eu falei, a Maria Aparecida incorporou em você e falou isso de você. Ela, não acredito. Aí eu perguntei, mas quem é a Maria Aparecida? Você conhece uma pessoa? Como é que é isso? E ela falou, pastor, é minha tia. Eu falei, como é minha tia? Ela já morreu, né? Porque eu já tinha um pensamento da personificação demoníaca, né? Tipo, Jezabel morreu. Jezabel é uma mulher na Bíblia, mas se tornou um espírito, por nome espírito de Jezabel, uma influência maligna. Eu já tinha esse conhecimento, eu pensei, poxa, a Maria Aparecida era uma personificação demoníaca. E ela disse, não, pastor, minha tia é viva, ela não está morta, ela está viva. Eu falei, mas como assim? E eu falei, então quem é o Zé Carrapato? Ela falou, meu tio, esposo da Maria Aparecida. Ele está morto? Não, eles não estão mortos. Eles são pai de santos fortíssimos, os dois. São feiticeiros, pastor, assim, forte. Aí eu perguntei da história do abuso e ela falou, é verdade, pastor. Quando eu era criança, ele me abusou. E com isso eu comecei a ter problemas, né, na minha vida, nos meus relacionamentos. Nunca prosperei. Então o que é isso? Em breve eu vou lançar aqui uma campanha e uma série de vídeos falando sobre ligação de alma. Que quando uma pessoa mantém a relação sexual com alguém, ela cria um vínculo espiritual. Não foi o que Paulo disse? Aquele que se deita com a prostituta se torna um só com ela. Então há uma impartição, uma transferência espiritual no ato sexual. Quando essa relação é dentro do casamento, é uma transferência espiritual abençoada.
Mas quando é fora do casamento, é uma relação ilícita. Há uma transferência de sentimentos, há uma transferência espiritual de demônios também. Então você vai entender isso, né? Isso tem todo sentido. Então, devido ao abuso, a relação sexual que ela manteve com o tio dela, abriu-se no mundo espiritual uma brecha para ele, projeção astral, o espírito do tio dela, incorporava nela. Era uma ligação muito forte que ela tinha. Ele profanou o corpo dela e criou esse vínculo, né? Criou esse vínculo. Isso é um laço de alma, um laço espiritual. Que na época, com essa moça, nós, através da libertação, nós conseguimos quebrar muita coisa. Hoje ela está uma bênção em vista do que ela era antes, né? Então ela conseguiu e tem conseguido alcançar níveis de libertação tremendos. Mas você vai ver agora, não adianta eu ficar só nessas palavras, você vai ver um trechinho de um vídeo da Universal, do bispo que trabalha com libertação, que é o que dá honra, né, ao bispo, devido que eu vou usar para ilustrar, vou usar aqui o vídeo para ilustrar que isso acontece. Veja essa moça aí desse vídeo e o que acontecia com ela. Veja só. Agora, que história é essa de sexo com o diabo, com sangramento? Eles me possuem à noite e eles só deixam eu dormir se eu deixá-los, eles me possuírem. E eles me possuem até eu sangrar. E eu só sinto prazer com eles. Não sente com o teu marido? Eu não sinto com o meu esposo. Quer dizer que se o teu marido te dá prazer hoje ou não faz diferença? Não te faz falta? Não. O espírito dá? Não, ele sofre muito, meu esposo, porque eu rejeito ele intimamente. Para você não faz diferença se o teu marido lhe leva ao orgasmo ou não? Porque o espírito leva. É. Agora, que história é essa de que é tão real que quando termina o coito você está com hemorragia? Estou sangrando. Depois que acaba a relação com os encostos, você está sangrando? E sangra tanto que chega a machucar. Eu fico até mais dias sangrando. Como você viu o vídeo aí agora, você vê que acontece isso, com várias pessoas. Já teve casos de pastores e pastoras virem falar que acontece isso, que acontecia, que eles romperam com essa ligação espiritual através de campanha, de jejum, de oração, né? Esses espíritos incubos e sucubos que vêm à noite visitar a pessoa e ter relação sexual com eles, isso acontece. Paulo, ele tinha arrebatamentos de espírito, êxtase espirituais. Ele ainda dizia assim, eu não sei se é no corpo ou fora do corpo. Às vezes a pessoa é retirada do corpo físico dela. A pessoa sai do corpo físico dela e é levada a um lugar espiritual. E ali eles mantêm relação sexual. É como o Paulo está dizendo, não sei no corpo ou no fora do corpo. Porque Paulo diz, porque a dinâmica espiritual é a mesma. Só se dá aqui ao lado do mal e ao lado do bem. Paulo, ele tinha arrebatamentos de espírito e era levado para outros lugares, como João também. Mas no caso aqui, tem pessoas que são arrebatadas nos seus sentidos, e elas saem do seu corpo físico para um outro lugar espiritual, que geralmente são os lugares de catividade, os lugares de cativeiro espiritual, aonde a alma dessa pessoa está presa, e ali os espíritos, os demônios levam essa pessoa e mantêm a relação sexual com essas pessoas lá, ao nível de chegar, como essa moça que nós vimos no vídeo aí, a ter sinais físicos, cansaço, o orgasmo, como no caso da moça, o sangramento. Isso é possível acontecer. E para você entender mais sobre esses lugares de catividade, tem um outro vídeo nosso também aí, para você entender sobre os cativeiros espirituais, e também tem um vídeo de oração para você romper, para você sair dos lugares de catividade. Geralmente os nossos sonhos, esses sonhos que você tem, são sonhos que estão mostrando a realidade espiritual aonde está a sua alma, aonde ela está presa. Sonhos de violência, de perseguição e sonhos como esse de prostituições. Esses sonhos geralmente estão dizendo aonde a tua alma está presa, num cativeiro de prostituição, onde os espíritos vêm, têm livre acesso e mantêm uma relação sexual com você. Eu vou deixar aqui na descrição também, depois do curso aí que nós divulgamos,
Vou deixar aqui na descrição também o vídeo sobre cativeiro espiritual. Vou deixar na descrição o link do vídeo, onde nós falamos dos néfilis. E o link do vídeo também, que é uma oração que você vai fazer para você sair dos cativeiros espirituais, tá bom? Convide outras pessoas também, indique esse canal para outras pessoas, porque no nosso canal você encontra vídeos de notícias do momento que está acontecendo. Nós temos esse quadro. Também nós temos devocionais de oração, propostas de orações tremendos, vídeos de pregação, de estudo bíblico, de comentário. Coisas que são para tua informação e para tua edificação, tá bom? Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado e um abraço. Até mais.